fortes para o nosso Deus. Esperamos e contamos com toda a igreja, com toda a sua atenção à palavra de Deus. Pois é assim o nosso Deus, Ele merece toda a reverência. E você e eu, nós precisamos de ouvir a palavra dEle. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Queridos irmãos, me sinto alegre de estar aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Os dias são maus, mas uma coisa é certa: se nós abrirmos o coração para Deus, nós ainda sentimos a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar lendo mais uma vez o tema desta campanha, Romanos capítulo 13, e o versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus: e fazei isto. Outra tradução diz: e digo isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Podeis assentar, queridos. Deus abençoe a todos. Aleluia, Deus. Queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele escreve aos crentes de Roma, aos romanos, chamando para uma advertência acerca, de tudo quanto estava acontecendo já nos seus dias. Ele diz assim: olha, eu digo isto conhecendo o tempo qual o apóstolo Paulo ele estava vivendo. Já era um tempo de intensas trevas, já era um tempo de abismo, já era um tempo de muitas trevas, já era um tempo em que havia a predominância do pecado. Já nos seus dias, o que mudou há quase 2000 anos, quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui, era mais ou menos 60 depois de Cristo, e ele já enxergava isso em seu tempo, e ele escreve para a igreja de Roma, chamando a atenção. Chamando a atenção para quê? Para que eles acordassem, para que eles despertassem. Por quê? Porque a igreja naqueles dias já estava tomada pelo sono espiritual. Ele diz: olha, eu me digo isto conhecendo o tempo. O que mudou de lá para cá? Só a multiplicação do pecado, a multiplicação da iniquidade. Mas o pecado, ele continua a mesma coisa. O pecado, ele continua velho, envelhecido. Existem pecados em nosso tempo que eram os mesmos pecados cometidos lá atrás. Os mesmos pecados. Já existiu o pecado de prostituição, já existiu o pecado de adultério, já existiu o pecado da ganância, da avareza, do homossexualismo. Já existiu. No capítulo 1 lá de Romanos, ele faz menção disso, deste pecado. E onde estava predominando este pecado? No meio das autoridades, irmãos.
no meio das pessoas que criam leis, que legislam leis para a igreja seguir, para a igreja obedecer, mas o pecado já predominava. E ele escreve para a igreja, dizendo: olha, conhecendo o tempo, e digo isso conhecendo o tempo, ou seja, no seu tempo, no tempo do apóstolo Paulo, no tempo no qual ele estava vivendo, o pecado já estava em evidência, o pecado já estava, louvado seja o nome do Senhor, sendo praticado. Mas aqui existe uma preocupação com a igreja que estava ali, a igreja que Jesus diz ser a luz do mundo, a igreja que Jesus diz que é o sal desta terra. E ele fica preocupado com a igreja de Cristo ali. Aí ele chega e diz, ele prossegue dizendo: porque não dá mais para adiar, porque não dá mais para deixar para amanhã. O dia é hoje, a hora é agora de você despertar do sono. Ele diz: olha, não há mais tempo, não há mais tempo para você deixar de fazer aquilo que você precisa fazer hoje, precisa fazer agora. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos, de acordarmos deste sono profundo. Porque, queridos irmãos, nós não podemos cochilar, nós não podemos dar ao luxo, como igreja de Cristo aqui na terra, de dormir espiritualmente falando. Nós temos sim um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor, ele está a todo instante nos guardando, cuidando de nós. Mas nós, como igreja do Senhor, como representante de Cristo aqui na terra, não podemos cochilar, não podemos dormir. Louvado seja Deus. No tempo de Paulo já estava acontecendo isso, e ele escreve à igreja de Roma, dizendo: pelo amor de Jesus Cristo, vamos acordar, vamos despertar. Olha, não podemos deixar para amanhã, não, tem que ser já, tem que ser agora. Por quê? Porque estamos correndo o risco de perder aquilo que nós batalhamos a vida inteira, irmãos, que é a salvação. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá exatamente a importância devida à salvação. Ele diz: olha, porque agora a nossa salvação está mais perto de nós agora, porque quando nós aceitamos a fé, porque quando nós aceitamos a Jesus. Se você fechar os olhos agora, se você começar a fazer uma retrospectiva da sua vida, como era e como ela está, você vai ver que você já passou por muitas e muitas lutas. Olha, você já atravessou o deserto quase que inteiro. Falta tão somente um pouquinho para você alcançar a terra prometida. A nossa salvação está mais perto agora, porque quando nós aceitamos a fé. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, é despertar do sono, é não
vinda do Senhor está em iminência. O que é iminência? É algo que pode acontecer a qualquer instante. Aleluia. Eu já prestei muita atenção nisso. Oh, aleluia. Temas de igreja, mandando a igreja preparar. Temas de igreja, sempre dizendo prepara-te. Não, irmãos. Temos que estar preparados desde antes. Desde antes. Não há tempo para se preparar, não. Temos que estar preparados. Porque podemos partir para a eternidade a qualquer instante. Eu estava conversando com um colega meu e eu perguntei pelo seu irmão. E eu não sei se na primeira vez ele entendeu errado, mas na segunda vez que eu encontrei com ele, perguntei pelo seu irmão. Ele disse: meu irmão faleceu, morreu, moço. Eu falei, fiquei triste. Eu falei: como assim, moço, morreu? Ele: morreu. E eu conversei tanto com aquele moço, eu fiz de um tudo, ajudando ele da forma que eu poderia ajudar. E ele cambaleando, e ele com muitas dificuldades, com muitas enfermidades, ele estava servindo a Deus. Mas para a minha tristeza, pastor, eu perguntei para ele, e ele estava na igreja, porque nós sempre perguntamos se estava na igreja. Não quer dizer que estando na igreja você esteja salvo. Você precisa estar despertado do sono do pecado. Mas eu perguntei, ele disse que nada, moço. Ele morreu na cama, bebendo pra caramba. E eu fiquei muito triste. Muito triste com aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele andou tanto, irmãos, tanto tempo, passou por tantas lutas, por tantas provações, mas ele não deu a importância devida, que é a salvação. É interessante aqui que o apóstolo São Paulo, que tanto ensinou acerca de dons espirituais, lá em Coríntios você vai ver ele ensinando sobre os dons espirituais, falando que nós devemos buscar os dons espirituais. O apóstolo São Paulo, que ensinou tantas coisas maravilhosas, que curou tantas enfermidades, tantas pessoas paralíticas, tantas pessoas endemoniadas. Mas aqui ele está preocupado com que realmente nós devemos nos preocupar, com que realmente nós precisamos dar a devida importância, que é a nossa salvação, irmãos. Não adianta você expulsar demônios, não adianta você orar por enfermos e eles serem curados, não adianta Deus te usar tremendamente nas mãos dele e depois você ser pego pelo sono espiritual do pecado, e você retroceder, e você voltar atrás, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A Bíblia ainda diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa fé. E fala que se nós perseverarmos até o fim, é que nós seremos salvos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora. Pastor, uma coisa é certa: nesse tempo que nós estamos vivendo hoje,
Esta mensagem aqui, irmã Paula, não enche igreja. Não enche igreja. Esta mensagem aqui, ela não é atrativa. Mas uma coisa é certa, pastor. Um dia a senhora vai se apresentar diante do Senhor e vai dizer: olha, as ovelhas que o Senhor me confiou, eu ensinei um caminho da salvação. Cabe a nós seguirmos, aceitarmos, abraçarmos ou não. Aí já é problema da ovelha, não é problema do pastor, não é problema da pastora. Mas o certo é que nos tempos atuais ninguém se prega isso, porque esta mensagem aqui ela não agrada a ninguém. Essa mensagem aqui ela realmente fica aqui entalada, ela não desce porque ela fica seca. Louvado seja Deus, porque é uma mensagem dura, irmãos. Está chamando para o despertamento, é uma exortação para nós deixarmos o sono espiritual. Às vezes eu chego ali no trabalho e tem duas crianças lá, pode-se dizer crianças, são sobrinhos do dono da empresa. Aí estão trabalhando lá como jovem aprendiz do Senac. Meu Deus, todos os dias a menina: será que eu posso dormir um pouquinho? Mas por que você está com tanto sono? Não, eu estou com sono. Não, mas aqui não pode. Ela só trabalha 4 horas e todos os dias ela chega com sono. Fica a noite toda, irmãos, só nas redes sociais, aí acaba ficando com sono mesmo. Eu disse para ela: olha, eu estou há 14 anos trabalhando com o seu tio, nunca tirei um dia de férias, e eu não posso estar aqui com sono. Eu não tenho este luxo de cochilar aqui 1 minuto sequer, porque eu tenho coisas a fazer, eu tenho tempo para mim correr. Já imaginou estar passando, transmitindo os pedidos e ter um horário de corte, é 5 horas da tarde, aí o sono me pegar e deu 5h10, já foi. No dia seguinte não chega, na medicação, na farmácia, vem tudo para cima de mim, armado até os dentes, irmãos. O que foi que aconteceu? Eu dormi. Não pode. E aqui o apóstolo São Paulo está dizendo exatamente isso, que espiritualmente nós precisamos despertar do sono. Por quê? Porque uma coisa é você todos os dias dar uma cochilada, o sono faz bem para o coração. Nós não estamos falando do sono material, físico, não. Muito pelo contrário, temos que ter 8 horas de sono, ou no mínimo 6, para você acordar bem humorado, para você realmente ter a mente descansada. Você precisa dormir. Se a pessoa tem problema de insônia, se a pessoa não dorme bem, ela vai adquirir um monte de coisas ruins. Louvado seja Deus. Mas o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui é sobre o sono espiritual, irmãos. Pegou! E não há mais forças para orar, e não há mais forças para desejar buscar ao Senhor, e não existe mais forças para perseverar nos caminhos do Senhor. E aí não existe mais uma reação. E ele aqui chama a atenção da igreja de Roma, dizendo: olha, conhecendo o tempo. Ele conhecia o tempo qual ele estava vivendo.
Ele sabia que já eram dias tenebrosos. Ele sabia que já eram dias em que o inimigo continuava a fazer aquilo que ele faz: matar, roubar e destruir. E ele diz: olha, já é hora, não se pode mais adiar, não se pode mais deixar para amanhã. Quando nós conversamos com pessoas que estão dormindo espiritualmente, ela sempre diz isso: a qualquer hora dessa daí eu vou voltar com força total. A qualquer hora dessa daí eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a louvar ao Senhor, eu vou fazer a obra de Deus. Ela diz: já é hora, o dia é hoje, a hora é agora de despertar do sono. Louvado seja Deus. A pessoa que está em sono espiritual, irmãos, ele não consegue ter discernimento de nada. Para ele, tudo que está acontecendo é normal. É normal. Para ele, é a maior naturalidade não acontecer nada nos cultos. Para ele, é a maior normalidade. Entra ano e sai ano e nada acontece. Mas não tem nada de normal nisso. Não. Louvado seja Deus. Precisamos abraçar esta causa. Precisamos estar com a nossa pastora. A mensagem não é agradável aos olhos do mundo, mas eu tenho a plena e absoluta certeza de que Deus, Ele está contente com esta iniciativa. Por quê? Porque já é hora de despertarmos do sono. E se nós não estamos vivendo no sono profundo, talvez nós estamos cochilando. Israel sempre usava de atalaias, irmãos. Eles estavam ali e tinham os atalaias. Os irmãos sabem o que é atalaias, amém? Sabe quem sabe o que é atalaia? Eram os vigilantes daquela época. E eles ficavam ali, lá em cima, no topo do muro. E eles não poderiam cochilar em momento algum. Por quê? Porque o inimigo estava exatamente esperando este momento. Olha, se os atalaias dormirem, se os atalaias cochilarem, nós iremos aproveitar a oportunidade e vamos atacar a Israel. E quando eles imaginavam que os atalaias estavam dormindo e partiam para cima, os atalaias logo tocavam a trombeta, despertando todo o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós somos atalaias. Nós precisamos estar focando a trombeta aqui na terra, perturbando todos os moradores da terra. Precisamos denunciar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos despertar do sono. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida deste ministério, da pastora.
porque a pastora ela nunca chegou para mim me falando alguma coisa das mensagens. Presbítero João Marcelo, você pegou muito pesado. Não, irmãos. Uma vez eu preguei no ministério aí, que quando eu saí lá fora queriam me pegar. Tinha uma reunião de obreiros lá no fundo e me chamou. Ei, irmão, que o irmão pregou aí, tá, papai, essa palavra é a palavra pastoral. Eu falei, não entendi não. Para mim a palavra é de Deus, não é pastoral não. O pastor pode pregar, o presbítero não pode pregar, todo mundo pode pregar, desde que esteja enquadrado nela, porque se não estiver, ela corta dos dois lados. É uma espada de dois gumes. Mas você não poderia estar pregando essa mensagem aí não. Aí disse para ele, meu irmão, o senhor me chamou aqui para isso, foi, ô meu irmão, dá licença aí que eu tenho mais o que fazer isso aí. Irmãos, depois rolou até reunião na igreja. Então, nem todo mundo hoje tem coragem de pregar esta mensagem. Mas graças a Deus que nós aqui estamos para pregar aquilo que Deus colocar em nossos corações. Se Deus colocou no coração da pastora, dizendo que já é hora de nós despertarmos do sono, é porque nós precisamos sim despertarmos. É porque nós precisamos sim acordar, irmãos, e pedir discernimento, e pedir para que Deus nos mostre mais como o mundo está. O mundo está aí, em nosso tempo, uma verdadeira podridão do pecado. Outro dia eu estava assistindo com o meu menino lá na internet, um moço, me parece que ele era cristão, irmão Paulo, um moço que estava entrevistando. Eu fiquei impressionado, eu falei, não posso acreditar nisso. Mas ele chegando assim nos jovens e perguntando, você acredita em Cristo? Você acredita em Cristo? Não quero falar sobre isso, não acredito não. Nos diziam abertamente que não acreditavam em Cristo. Sabe o que é isso? Aquilo que o próprio Jesus disse: uma geração má e perversa. É a geração do nosso tempo. E o que nós podemos fazer, irmãos, é denunciar o pecado. Aleluia! É pregar o despertamento espiritual. Glória a Deus. Quem vai fazer acontecer? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não fizer, não somos nós que iremos conseguir fazer. Agora cabe a nós como igreja denunciar, pregar, chamar a atenção, exortar, porque já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação agora já está mais perto do que quando aceitamos a fé. Quanto mais eu vejo isso, quanto mais eu observo estas coisas, irmãos, a minha fé em Cristo, ela aumenta. E a minha fé em Cristo, ela é genuína. Eu sou um cristão monoteísta. Eu estava conversando outro dia com a irmã, e eu falei, meu Deus, olha a situação que as pessoas se encontram. Que mente embaraçada, que mente desorganizada, que mente bagunçada. Quer estar nesta casa, quer estar ouvindo a palavra de Deus, mas não sabe exatamente
aí tem um monte de besteira, um monte de asneira. Eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus do céu, como pode ser assim? E sabe que tem um monte de crente que acredita em horóscopo, pastor? Parece uma palhaçada que eu estou falando aqui, mas é verdade. Tem crente acreditando em horóscopo, porque quer ouvir qual é o seu horóscopo do dia. Tem crente que está acreditando em tudo, irmãos, menos nas verdades bíblicas. Aí a mente fica toda bagunçada. Louvado seja Deus. E de uma certa forma está precisando despertar do sono. Louvado seja Deus. O dia é hoje, a hora é agora. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus fale melhor aos nossos corações.